Você chegou até aqui e isso por si só já é um milagre, tá? Você podia ter parado, você poderia ter desistido, ter abandonado, mas você permaneceu. Você continuou apesar das informações, e às vezes é isso, são as informações, aquilo que chega até nós, as circunstâncias, aquilo que ficamos sabendo. Elias foi um grande profeta do Senhor. Ele fez um desafio no Monte Carmelo aos profetas de Baal. Ali foi provado que o Senhor era Deus, né, e que Baal era um falso Deus. Elias vira com uma palavra de decisão e fala: até quando cocheareis entre o Senhor e Baal? Se o Senhor é Deus, serviu. E depois dessa palavra, ele mata os profetas de Baal, mas um homem cheio de poder, cheio de fé, um homem usado por Deus, recebe uma palavra, uma ameaça, uma palavra dura de Jezabel, a rainha. E aquilo trouxe tanto desânimo, tanta amargura, tanta tristeza ao coração de Elias, que Elias vai para o deserto, se esconde ali, fica debaixo de um zimbro e deseja a morte no seu ânimo. Talvez seja isso que você esteja vivendo, a mesma situação. As circunstâncias, as informações, aquilo que está acontecendo, está trazendo desânimo, está trazendo em você o desejo de desistir. Te fez parar debaixo de um zimbro. Mesmo depois de tudo que você viveu, mesmo depois de todas as experiências que você teve com o Senhor, nesse processo milagroso que você está vivendo, porque é isso, é um processo de milagre. Se não fosse o Senhor, há muito que você já teria perecido, mas é o Senhor que tem te sustentado. Mas você está vivendo um momento agora de cansaço extremo. E está tudo certo, meu irmão, minha irmã, quanto a isso. Está tudo certo, isso acontece mesmo. Elias vira e fala: Senhor, não sou melhor que meus pais. Senhor, não posso mais suportar, não posso mais continuar. Senhor, não dá mais para mim. Deus, ele entendeu o cansaço do profeta. A palavra fala que ele dormiu e o anjo do Senhor tocou e ele voltou a dormir. E pela uma segunda vez o anjo do Senhor toca de novo em Elias e o desperta. Fala: come, bebe, porque muito comprido te será o caminho. Sabe o que eu vejo nessa passagem, nessa parte que o anjo toca a primeira vez, ele volta a dormir, e o anjo deixa ele dormir, depois toca de novo e ele acorda? Deus conhece o tempo do nosso cansaço. Deus conhece as nossas limitações. Tem um momento que Deus entende, Deus deixa a gente ficar ali quietinho no nosso canto, na nossa tristeza, na nossa angústia. É o momento. É o tempo do reparo, é o tempo da cura, é o tempo da libertação, é o tempo da transformação. Aquele zimbro para Elias era o fim do caminho. Era o fim daquele processo. Mas para Deus não. Para Deus era só uma passagem. Elias ali estava pedindo a sua demissão, né? Entregando a sua carta de demissão. Deus não a aceitou. Deus não quis. Talvez hoje você esteja pensando em parar, talvez hoje você esteja pensando em desistir, apesar de tudo aquilo que Deus te prometeu, mesmo Deus tendo feito tudo aquilo que Ele fez. Como eu disse no início, o que te fez chegar até aqui foram os milagres. Agora notem bem, os irmãos, o zimbro é uma árvore que não era uma árvore fértil, uma árvore infértil, uma árvore que não tinha frutos. Então, o zimbro tipifica uma vida sem frutos. E é justamente essa posição que Satanás quer que estejamos. Uma posição, uma vida sem frutos. O zimbro ali representava o ministério de Elias naquele momento. Sem vida, sem frutos. Uma árvore seca, uma árvore feia, uma árvore sem vida nenhuma. Uma árvore de deserto. Fazia parte da paisagem do deserto. Podia passar 1 ano, 5, 10, o zimbro estaria ali seco. Uma árvore que suporta o deserto, mas porque ela faz parte do deserto. Não suporta, e esse suportar aqui não é uma coisa boa. O deserto, ele fazia parte, na verdade o zimbro fazia parte daquele cenário do deserto. Olha, minha irmã, meu irmão, não é isso que Deus tem para você. Os desertos não podem se transformar em labirintos na nossa vida. Nós não podemos virar mobília de deserto. O zimbro era isso, a mobília do deserto. Desertos são lugares de passagem. São lugares que sim, Deus nos conduz até eles. Nós vivemos o deserto, mas Deus nos retira
do deserto. É um lugar de passagem. Deus não tem uma vida infrutífera para você. Deus não tem uma vida sem frutos. Deus não tem um ministério sem frutos. Deus não tem uma família sem frutos. Não, nada disso é plano de Deus. Esse era o plano da desistência de Elias. Esse é o plano da sua desistência. Deus tem propósitos na sua vida. Elias lá na frente vai entender, onde fala, come isso porque ainda muito comprido será o caminho. E ele caminhou com a força daquele alimento. 40 dias e 40 noites. Toda vez que nós vemos 40 na Bíblia, nós estamos vendo um tempo de provação. 40 é isso, tempo de provas. Saiu do zimbro, viveu um tempo de provas, mas o Senhor o susteve. O alimento que Deus nos dá nos desertos é um alimento suficiente para o tempo da provação. Você não precisa de nenhuma invenção. Quando passamos por lutas, por dificuldades, olha, o que mais surge é a invenção. Agora você vai pegar, você vai fazer o jejum da tal coisa, você vai fazer o propósito da tal hora, da tal forma. Não precisa inventar. É joelhos dobrados. São os teus joelhos dobrados. É o teu coração quebrantado. É a leitura da palavra para alimentar a sua alma. É o jejum normal, o jejum normal. É a oração na madrugada. É o simples, não precisa fazer sacrifício nenhum. O alimento que o Senhor te dá, que é a palavra dele, não precisa de invenção, não precisa de motivação, palavra motivacional, palavra de coach, não. É a palavra revelada que desce do céu. O que é a palavra revelada? É aquilo que Deus revela, o nosso coração. O alimento que talvez fosse muito simples, foi o suficiente para que Elias caminhasse 40 dias e 40 noites. E ele foi para uma próxima etapa. Ele foi para o Monte Horebe. E quando ele chega no monte, ele se esconde dentro de uma caverna. Também não era o lugar que Deus tinha para ele. Porque a caverna é sinônimo de ausência de luz. E a palavra diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de cada pecado. Andar na luz é andar na presença de Deus. Andar na luz é andar direcionado por Deus. Caverna é o contrário disso. É a ausência da direção de Deus, é a ausência da revelação de Deus, é a ausência da presença de Deus. Tanto é que Deus vira para Elias e fala, o que fazes aí, Elias? Sai desse lugar, esse não é o lugar que você deve permanecer. Tem muita gente que está debaixo do zimbro hoje, mas tem outros que estão dentro de cavernas. Lugar de solidão, lugar de escuridão, lugar da ausência da revelação de Deus. Não é o lugar que Deus tem para você. E aí o Senhor fala com Elias, não através do terremoto, não através do fogo, do vento, não. Uma voz mansa e delicada. Sai, Elias, daí. Eu ainda tenho muito a fazer na sua vida. Volta pelo caminho do deserto. Ungirás Azael rei, Eliseu profeta no teu lugar. Volta pelo caminho do deserto. Volta ao propósito. Falei aqui esses dias sobre Agar, né? Falei sobre voltar ao propósito, voltar ao processo. Teve gente confundindo, pensando, volta para um relacionamento fracassado, volta para o sofrimento. Não, nada disso. Se humilhe, se submeta à vontade de Deus. Não é se humilhar diante dos homens, não é voltar ao caminho do homem, o caminho do coração, o caminho da razão, de onde Deus te libertou. Não. É voltar ao propósito, voltar ao processo, voltar àquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Elias entende, Elias retorna. Porque Deus ainda tinha muito a fazer através dele. Teu lugar não é o zimbro. Teu lugar não é a caverna. Você está de passagem. Você não vai virar mobília de deserto. Não. Não é isso que Deus tem para você. Volta pelo caminho do deserto. O que fazes aí, Elias? Sai dessa caverna, minha irmã. Sai debaixo desse zimbro, meu irmão. Deus ainda tem propósitos e promessas para cumprir na sua vida. Deus te abençoe nessa noite de domingo. Que seja um final de noite de bênçãos, uma semana repleta de vitórias na presença do Senhor. A paz de Cristo. Tchau, tchau.